Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um saquinho, uma embalagem em formato de coelho para a Páscoa. Esse saquinho, como vocês podem ver, ele é adaptável, você usa pequenos pedaços de retalho, ele fica muito bonitinho. O molde do corpinho, ele tem 15 de largura, 13 de altura. Você vai dobrar um quadrado ao meio e vai arredondar o fundo dele. E aí você vai cortar depois no tecido. A orelhinha a gente vai cortar 13 de altura por 6,5 de largura, dobra ao meio também e corta o formato de orelhinha. O corte da orelhinha, a gente vai precisar de um tecido, a gente vai dobrar ele em 4 partes. A gente vai pegar o molde da nossa orelhinha, né? Passa com ferro, deixa bem lisinho. Pega o nosso molde e a gente vai recortar em volta os 4 pedacinhos de tecido escolhido. Eu escolhi na cor do forro. E aí a gente corta e deixa a parte pra gente cortar também a parte do corpinho da orelhinha. Então fica assim, 4 partes iguais que a gente vai fechar depois. O corpinho a gente vai cortar no forro, 2 partes também, eu costumo cortar ele dobrado, que eu acho mais fácil. E a gente vai cortar o forro, que vai ser desse tecido xadrez pink, e também vai cortar, depois do forro, a gente vai cortar a parte de fora, que é a parte direita, que eu escolhi esse tecido super bonitinho aqui, que vai ser um tecido de coelhinho, um tomzinho azul, tem coelho, tem animaizinhos, e a gente corta 2 partes também, ficando desta maneira, 2 partes de cada um, mais as 4 partes da orelhinha, e a gente vai para a máquina agora. Vamos fechar então as orelhinhas. A gente fecha a orelhinha e deixa a parte de baixo, a parte reta, aberta, para a gente poder desvirar depois essa orelhinha. E assim a gente vai costurar as 2 orelhinhas da mesma maneira. E a gente vai pegar e vai desvirar o tecido para as pontinhas, né? E a gente vai desvirar o tecido deixando ela do lado direito, arrumando direitinho. Com uma tesoura você pode deixar a pontinha bem fininha, que é o que a gente quer, bem arrumadinha, dessa maneira. As 2 orelhinhas, a gente ajeita para que ela fique mais bonitinha. E agora a gente vai passar uma costura bem na beiradinha, só para deixar um acabamento melhor. Aí você vai passar a costura nas 2 orelhinhas, deixando ela rebatida, né, um acabamento melhor. E você pode passar ela também antes de passar a costura, que ela fica bem mais fácil se você não tiver muita prática com a máquina de costura. E assim, a gente faz isso nas 2 partes da orelhinha, para que ela fique assentadinha, para que ela dê um acabamento melhor para o seu saquinho, né? E quando você fechar ele, ele fica um pouquinho mais durinho, mais firme. E aí a gente tem a parte do corpinho e a gente vai colocar as 2 orelhinhas em um lado delas. E a gente ajeita elas deixando um dedinho no meio e normalmente a mesma quantidade nas laterais, que pode ser mais ou menos 2 centímetros. E passa uma costura reta. Então vai ficar desta maneira aqui. As 2 orelhinhas presas, direito com direito. E a gente vai fechar agora com a parte do forro. Então a gente vai colocar direito com direito e na parte reta a gente vai passar uma costura unindo o forro com a parte de fora do nosso saquinho, da nossa embalagem. E a gente faz isso nas 2 partes, na parte que tem a orelha e na parte sem a orelha a gente faz da mesma maneira, passando uma costura. Desta maneira. Aí elas vão ficar as 2 partes assim, uma com a orelhinha, forro e a parte da frente, e também mais um pedaço sem a orelhinha, forro e parte da frente.
E a gente vai unir as duas partes. E como a gente vai fazer isso? A gente ajeita bem as costuras para que ela fique retinha. E a gente vai deixar 1 centímetro de margem de cada lado da costura. Que isso é a parte que a gente vai passar depois o cordãozinho. Então você pode fazer um risquinho com lápis, deixa 1 centímetro e a gente vai começar a costurar a partir desse ponto. Você faz o retrocesso com a máquina, costura uma margem de um pezinho e no fundo da parte do forro, toma cuidado para não prender a orelhinha. A gente vai deixar 3 centímetros de abertura para poder desvirar depois. Então eu pulei o espaço e continuei costurando, tirei a linha. E aí, do outro lado, você não deixa essa margem de 1 centímetro na costura, na parte de cima. Você passa direto e vai até o outro lado, deixando 1 centímetro também. Aí é só costurar, dando a volta inteira na nossa peça, ajeitando para que ela fique bem certinha. E você vai parar a sua costura em 1 centímetro também, 1 centímetro de cada lado. Então vai ficar dessa maneira, uma leve abertura e a abertura do fundo, que é a abertura por onde a gente vai virar a peça. Então vamos desvirar a peça, ela é um pouquinho complicada de desvirar, porque eu deixei o espaço pequeno, mas você, se tiver mais dificuldade, pode também deixar um espaço um pouquinho maior. Isso não vai fazer diferença na peça. E após virar a peça, se você achar mais fácil, você pode passar ela com ferro, né, antes de você continuar a peça. Eu já vou terminar lá direto, vou fechar agora o fundo, que é a abertura que a gente deixou para virar a peça pelo lado direito, e a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha, só para dar um acabamento na peça e ela ficar fechadinha. E aí é só colocar o forro de volta para dentro da peça, deixando o lado direito certinho. E aí você vai ajeitando a peça, ajeita as bordinhas, porque a gente vai passar uma costura agora bem na bordinha dela para passar a fita. E a aberturinha de 1 centímetro é o local onde você vai ter que precisar ajeitar. Você coloca as rebarbas para dentro, deixa ela bem dobradinha, bem ajeitadinha e vai ficar assim, ó, 2 aberturinhas por onde a gente vai passar a fita e a gente vai passar uma costura agora, dando a volta na peça, uma costura de mais ou menos 1 centímetro. Aí você vai dar a volta inteira na peça com 1 centímetro de borda. Se você tiver dificuldade, pode riscar com uma caneta fantasminha, que apaga também com o calor do ferro depois. Então é muito prático, é muito fácil. Ou você coloca uma marcaçãozinha na máquina também e você consegue passar essa costura com muita facilidade. Até chegar novamente na abertura e faz o retrocesso. E a nossa peça está quase finalizada. Vamos agora passar a nossa fita, uma fita de 55 centímetros, número 0. E eu escolhi o tom rosa para combinar com as cores que eu escolhi para o nosso saquinho. Pega um alfinetinho e você passa entrando por uma das aberturas de 1 centímetro e você vai dando a volta na peça. É muito prático de passar com esse alfinetinho. Você só tem que tomar cuidado para não pegar um alfinete com a ponta muito grossa e ela não vai caber na nossa costura. E você vai dando a volta nela todinha até chegar na outra abertura. Pode ter um pouquinho de dificuldade na hora de sair pela dobra que a gente fez ali, mas eu tenho aqui um abridor de casas e eu sempre uso ele para auxiliar, para eu conseguir passar o alfinete. Pronto. Agora a gente tem a nossa peça quase pronta. A gente vai pegar, ajeitar a abertura para que ela fique bem acabada, bem bonitinha, desta maneira. E logo após a gente pega as 2 pontinhas da fita e a gente vai dar um nozinho em cada uma delas para dar um acabamento. Se você não quiser dar um nozinho,
na pontinha da fitinha, você pode pegar e queimar também com isqueiro, com vela, para que ela não desfie. Eu aqui dei um nozinho, achei um pouco mais prático dar esse nozinho. Depois é só você pegar e fazer um lacinho do tamanho da sua embalagem. Você pode pôr saquinho de bombom, pode deixar a parte de celofane para fora, fica bem bonitinho. E ele fica uma embalagem muito bonitinha para você comercializar na Páscoa ou para você dar de presente para alguém, para você colocar bombom, bala, chocolate ou até mesmo um ovinho pequenininho de Páscoa com uma embalagem mais artesanal. E eu tenho aqui mais um para mostrar para vocês e ficou super delicado os nossos saquinhos. E você pode usar qualquer tema e qualquer retalhinho que você tem em casa.